pouco, vocês estão barriga cheia, só não dormem. Quero expressar minha alegria, minha satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez. A outra vez foi lá no colégio, né? Naquela festa lá que vocês tiveram. E foi uma bênção mesmo da parte de Deus para todos nós. Embora quase estraguei, né, a festa. Mas, queridos, eu quero trazer também a paz e o abraço da nossa igreja que servimos em Vilhena, a Igreja Missionária Volta de Cristo, da qual eu faço parte, igreja reformada e carismática, que cremos nos dons espirituais. Nós glorificamos a Deus por conhecer vocês, conhecer o pastor Roberto, através do pastor Fernando. O pastor Fernando já é meu amigo desde antes de eu casar, né? Aliás, eu casei com uma presbiteriana renovada, né? Aí depois levei ela para a igreja. A minha esposa era da primeira igreja lá de Vilhena e nós nos conhecemos e nos casamos em 2003. Em 2003, lá mesmo, na igreja presbiteriana renovada de Vilhena. E vamos fazer 22 anos de casado agora em dezembro, pela graça de Deus. Então conheço o pastor Fernando desde aquela época. Ele já era velho naquela época, né, pastor? Estou brincando, ele era presidente dos jovens, minha esposa era vice, eles trabalhavam juntos lá. E com o tempo, né, nós fomos conhecendo outros pastores, outros irmãos dessa igreja. E finalmente conheci o pastor de vocês. Pastor Roberto é uma bênção, irmãos. Eu acompanho as pregações dele na primeira carta de Pedro e digo para vocês, vocês estão muito bem servidos. Olha, não é para a glória dele, claro que não. Né? Eu também reconheço que a gente tem que transferir esta glória para Deus, mas também reconhecer o que é que Deus tem feito por aquela igreja que ele ama. Aquela igreja que ele ama de uma maneira profunda, especial. O pastor foi colocado ali, eu comentando com o pastor Fernando na viagem, que a gente estava vindo para cá, como que Deus tem um zelo pela sua casa, pelo seu povo, e de repente esta parte, como foi pregado agora de manhã, essa parte do corpo de Cristo que está aqui na segunda igreja de Ji-Paraná, foi assim, sinceramente, irmãos, ela foi privilegiada por Deus para colocar uma pessoa que tem esmero pela palavra de Deus, que se dedica, que lê, que estuda, que interpreta e traz para vocês verdadeiramente o significado real daquele texto das Escrituras, porque é disso que a igreja se alimenta, né? Então eu quero parabenizar o pastor Roberto aqui e parabenizar vocês também por não só terem a ele como pastor, mas também por apoiarem a esse trabalho dele. E isso para mim é uma alegria, uma satisfação. Digo para vocês, não rejeitem isso. Lá em Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel. Se você tiver muita fartura, você começa a abusar, a jogar carne fora. Mas para aquele que passa necessidade, até o amargo é doce. Eu conheço muita gente, irmãos, que vem reclamar para mim: pastor, eu mudei de cidade, não consigo encontrar igreja. Não consigo encontrar igreja. Igreja tem, irmão, tem de monte. Mas não como essa que vocês têm. Não tem. Então, ontem até o pastor Fernando pregando sobre a missão da igreja, a gente vinha conversando no carro, ele citou isso lá, e eu estava falando isso, inclusive, por causa desse tema e também do tema. O pastor Fernando não deu tema lá no aniversário dele, não. Eu vou contar essa história para vocês aqui. Eu estou lá, mandando uma mensagem para ele: pastor, qual que é o tema do aniversário aí, lá em Vilhena, da igreja dele, 40 anos. Ele: não, Deus está me falando um negócio aqui. Eu falei: tá bom, vou esperar. Aí passou uma semana, eu mando de novo: pastor, está chegando o aniversário da igreja, qual que é o tema mesmo? Ele: não, essa semana eu já mando para você. Aí chegou a semana do aniversário. Eu falei: pastor, qual que é o tema? Ele: Deus não falou nada comigo, não.
Ele falou o seguinte, ó, estou chamando pastor que eu confio, entendeu? Então você vai lá e se vira. Eu falei, agora pronto, Deus não falou com ele, vai ter que falar comigo. Aí vai procurar a Bíblia lá, a Bíblia fica pequena, só fica 2 páginas, você não encontra nada. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas assim, baseado nesse tema que o pastor Roberto trouxe aqui para a igreja, isso eu já estava refletindo lá, por causa desse tema aqui. E conversando com o pastor Fernando, eu não sabia que ele também estava refletindo sobre isso. E nós, pensando praticamente a mesma coisa. Qual que é a missão da igreja? O que a igreja tem que ir? Então, no estudo bíblico lá da igreja na terça-feira, eu estava dizendo para os irmãos o seguinte, irmãos, eu vejo que a primeira coisa, aquilo que ele pregou, a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós existimos para a glória de Deus. Segunda coisa que a igreja tem que fazer, porque é a missão da igreja mesmo, ela vai desfrutar dos meios de graça. Ela precisa se alimentar disso. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E depois, terceiro, eu vejo que a igreja precisa produzir o fruto do Espírito. Porque ela tem que ter resultado. E o resultado não é externo, em primeiro lugar, ele é interior. E terceiro, a igreja, ela precisa ser uma igreja que espelha Cristo, de modo que pessoas queiram caminhar com você. Isso aqui é missão. Por exemplo, o pastor Samuel vai ter que ir, ou já foi, né? Para outra cidade. Olha aí, uma pessoa que se espelhou em alguém, que o instruiu, que o discipulou e que já está ampliando isso para outro lugar. Que missão mais maravilhosa é essa, irmão? Agora você pega aí um estádio, lota aí de mais de 1.000, mais de 2.000, 20.000 pessoas, prega qualquer coisa, faz o apelo, quem quer aceitar Jesus, vem um monte de gente com a mão levantada, até o diabo e uns demônios vêm junto. E aí as pessoas, no fim das contas, não ficam em lugar nenhum. Não tem transformação de vida, não acontece absolutamente nada e sai espalhando aquilo que ela ouviu, que também não era nada. Não é evangelho? Então, uma pessoa falou assim, pastor Cleilson, a sua igreja não faz evangelismo em Vilhena. Eu falei, engraçado, faz sim. Porque os membros da igreja, eles estão lá, no trabalho deles, fazendo o seu trabalho, mas quando chega alguém que precisa de uma oração, de um aconselhamento, ele prega o evangelho, chama para a igreja. Quando está no meio da sua família, quando ele fala com outra pessoa, com clientes e essas outras coisas, eles, na escola, eles falam com professores, com seus amigos, com colegas de escola. É assim? A Bíblia chama a igreja de sal da terra. O sal, ele você nunca come uma comida gostosa e fala assim, nossa, que sal bom. Ninguém fala isso. Você fala assim, que comida boa, mas a influência para ela foi o sal. Né? Então, o crente, ele é assim, ele faz essa missão de maneira penetradora, talvez até diante do mundo, não escandalosa, mas ele tem a palavra da fé, ele tem a palavra da transformação. Muito bem, então eu quero deixar essa minha consideração em primeiro lugar, e agora convidar os irmãos para nós falarmos sobre o nosso tema que nos foi dado para agora de manhã, que é os desafios, né? Eu lembro que no ano passado, lá na escola, a gente falou também sobre desafios. E até me lembro que eu preguei em 2 Coríntios 10 e falei sobre os desafios da igreja, desafios missionários, desafios cosmovisionários e desafios doutrinários. Eu falei sobre isso ano passado lá na escola. E falando sobre isso, né, os desafios externos, os desafios também de cosmovisão, como que a igreja combate a filosofia deste mundo, filosofia secular, a ciência, o ateísmo e outras filosofias de vida e também de ideologias, né, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Mas hoje nós vamos falar de um tipo de desafio que se trata das pessoas. Então convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 5. Mas não vamos ler tudo,
somente alguns versículos, depois vamos fazer algumas considerações nos textos e no contexto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1, vou ler aqui do 1 até o 7, até o 9, né? Vamos lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tá bom, até aqui. Nós vamos meditar mais em um texto mais ampliado. Mas, por enquanto, vamos ficar até aqui, na leitura. Então, esses são agora desafios para a igreja dos tempos difíceis. Como esse texto está diante de um retrato da sociedade cristã, nós vamos falar então de pessoas que aparentemente são crentes. O apóstolo Paulo diz que elas têm forma de piedade. Vocês viram isso aí no versículo 5. Então está falando de crentes. Está falando de crentes em nosso meio. Talvez o maior desafio da igreja não é com o mundo lá fora, embora também tem que ter essa preocupação. Porque o mundo lá fora está desenvolvendo, sempre foi, né, irmãos? Na realidade, o mundo sempre desenvolveu um pensamento anti-Deus. Toda a vida foi assim. Não existe nenhuma era, nunca existiu nenhuma era pós-queda em que o mundo tivesse um conceito que fosse divino. Nunca houve. Toda a cosmovisão deste mundo sem Deus sempre foi contrária desde a época da queda. Caim foi um tipo de anticristo. Depois você tem, da destruição do dilúvio, você tem Nimrod, pessoas que sempre tipificaram aqueles que se levantam como semente da serpente, mordendo o calcanhar de Cristo. Sempre você teve isso. Não teve uma época em que a igreja, o povo de Deus, caminhava tranquilo. Jamais. Então, hoje não é diferente, mas o mundo está desenvolvendo um tipo de mentalidade, um tipo de cosmovisão, e nós precisamos estar também preparados para destruir essa cosmovisão do mundo. Porque é o seguinte, o que a igreja tem feito, como o pastor Fernando ele mostrou ontem, o pastor José Mabessa leu um tipo de uma missão, né? Ele leu uma missão que muitas igrejas usam, copiam aquilo como missão dela própria, mas aquilo era do Lions Club. Você vê, nas empresas você chega e está lá, visão, a empresa tem a visão tal, depois missão não sei o quê. Aí depois embaixo tem, sabe, valores. Aí você chega na porta de igreja, está a mesma coisa. Nossa missão, nossa visão, nossos valores. Gente, nós estamos copiando o mundo, nós não vamos poder transformar o mundo. A igreja que transforma o mundo não o copia. Pelo contrário, ela o contesta. A igreja contesta o mundo. Rapidamente, a igreja precisa ser veloz em destruir as falácias daqueles que se levantam como os formadores de opinião. Porque isso está trazendo para a igreja um prejuízo intelectual. Então, veja, que este retrato é inevitável que ele se cumpra. Vamos observar os versículos que antecedem o capítulo 3? Eu vou ler aqui e emendar com o capítulo 3 para os irmãos verem qual era a ideia do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso aqui. Veja bem, capítulo 2, versículo 24, até o 3, 1 em diante, para você ver, fazendo uma leitura direta, sem parar no capítulo, para você ver como que é a coisa. Ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, ou a vontade do diabo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão isso e isso que nós já lemos. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim, Timóteo, a questão é a seguinte, você tem que ser manso, instrua, discipline, para ver se Deus concede arrependimento a certas pessoas, para que essas pessoas sejam livres do laço do diabo. Mas saiba que nos últimos dias isso não será possível. É isso que Paulo está dizendo. Ligue o contexto anterior para este início aí. Quando você lê sabe, porém é uma conjunção adversativa. Você tem então que contrapor aquilo que Paulo vinha falando antes. O que é que ele vinha falando antes? Que haveria pessoas que iriam se levantar dentro da própria igreja para contender, para dividir, para levantar uns contra os outros, para fazer brigas na igreja e outras coisas que ele vai falando aqui. Porém, Timóteo, você seja um pastor que defenda a verdade, seja manso, seja um mestre para instruir, discipline estas pessoas, peça a Deus para ver se Deus lhes dá o arrependimento. Mais uma prova aqui que o arrependimento vem de Deus, ele não vem do homem. O arrependimento é um dom de Deus. É o homem que exerce, mas quem dá é Deus. Para ver se Deus lhes concede o arrependimento. Mas saiba também, Timóteo, que nos últimos dias não vai ter jeito. Paulo está dizendo quase isso. Você vai ter um trabalho inglório. Você vai ter um trabalho praticamente, olhando pela perspectiva humana, sem fruto sobre esse tipo de pessoa. Por quê? Porque os homens resistirão à verdade e terão as suas mentes corrompidas. Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o problema não é com os últimos dias, não. O problema não é com o tempo em que nós vivemos. O problema é com os homens. Viu o que ele disse no versículo 1 e o 2? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos serão difíceis porque os homens, verso 2, pois os homens serão egoístas. Os tempos serão difíceis não por causa do tempo, mas por causa dos homens. Os homens daquele tempo serão assim. E é óbvio, irmãos, que isso, como eu disse, sempre existiu, mas como o Apocalipse ele é um livro de repetições da mesma fala, né, do mesmo período da primeira e segunda vinda de Cristo, porém em blocos diferentes e com amplitude do seu drama, assim também é a nossa geração. A nossa geração, ela vem piorando. São os mesmos pecados, são as mesmas coisas, porém elas manifestas de um modo mais rude, de um modo mais duro. Antigamente, pelo menos, as pessoas paravam para ouvir um crente falar. Hoje, elas não suportam ouvir um crente falar. E quando param para ouvir, elas querem debater, elas querem revidar. As redes sociais, a internet, as big techs, essas tecnologia que nós estamos com ela em nossas mãos, colocaram pessoas para colocarem as suas ideias, para distribuírem as suas ideias ateístas, as suas ideias humanistas, para desmerecer o Evangelho. Hoje em dia tem canais aí do YouTube que o cara coloca lá claramente o próprio nome do canal dele, né? Teologia Reversa. Né? O cara coloca no canal dele, até na própria thumbnail, né? Nem sei o que é isso, eu sei que está escrito lá. Thumbnail deve ser a capinha. Mais fácil falar capinha, né? Lá na capinha dele assim está escrito, isso é pastor, tá? Eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Pastor de renome. Muita gente assiste, bate palma, porque fala bonito. O apóstolo Paulo está dizendo para o seu jovem pupilo Timóteo que nesses últimos tempos ele não vai conseguir fazer essas pessoas se arrependerem.
Ele vai exortar, ele vai debater, ele vai até convencer, mas não vai mudar essas pessoas. Que trabalho é esse, irmãos? É o trabalho dos dias em que nós estamos vivendo. Vamos ver essas características então, rapidamente? Em primeiro lugar, Paulo está dizendo aqui que eles serão egoístas, ou seja, o amor próprio. Deixe-me falar algo rápido sobre isso, que são muitas características. Eu quero ver um pouquinho sobre cada uma delas, para nós abrirmos nossa mente acerca de alguns detalhes. Quem nunca ouviu alguém dizer, até mesmo pastores dizerem para seus membros quando vão aconselhar, você tem que se amar. Se você não se amar, quem vai te amar? Aí a pessoa sai dali se amando. Olha no espelho, ai, como eu me amo. Como eu sou lindo, eu sou apaixonado por mim. A pessoa, ela elabora, baseado nessa psicologia atual que é extremamente humanista, é centrada no homem. Você tem que se amar. Se você não se amar, quem vai te amar? As pessoas saem dali achando que isso é verdade. Até crentes repetem isso. Você sabe o que a Bíblia chama isso? A Bíblia diz que isso é egoísmo. A Bíblia não diz que isso é amor próprio. Pode ser amor próprio, mas é errado. É egoísmo. É pecado. Você não tem que se amar. Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro, Jesus falou. O primeiro e o maior. O segundo, semelhante a este, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está o amar a você mesmo? Onde? Quem já leu a Bíblia toda aí, me mostra onde está esse versículo. Te dou 20 anos para você ler a Bíblia. Você me mostrar onde tem um versículo para falar que você tem que se amar. Ah, mas está falando como a ti mesmo. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Porque é como a ti mesmo. Veja bem, não é como a ti mesmo, não é ame o teu próximo como você ama você, não. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é ama o teu próximo como se ele fosse você. Não tem nada a ver com você como padrão. E mesmo se fosse o padrão, eu ser o padrão do meu amor por mim, para que eu ame o próximo, Jesus mudou isso, porque ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Já não é como a ti mesmo mais, então acabou. Mesmo se fosse isso que significasse lá no Antigo Testamento, porque também não é. No Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é ame você primeiro para amar o teu próximo, é ame o teu próximo como se ele fosse você. Mas Jesus disse, não, amem uns aos outros como eu vos amei. E o apóstolo João, para não deixar nenhuma dúvida a respeito disso, ele diz para as pessoas em 1 de João, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Ele fala o seguinte, nisto consiste o amor. E Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É isso. O amor cristão, ele não é esse. Eu vou me amar para eu poder amar o outro. Egoísmo. Os homens dos últimos dias, Timóteo, serão egoístas. Eles amarão a si mesmos em primeiro lugar. A pior coisa que tem é você tratar um indivíduo narcisista, que ama ele mesmo. E hoje, praticamente, a nossa geração quase toda é narcisista, irmãos. As crianças já estão narcisistas. Elas querem tudo para si mesmas, dão um enorme trabalho para os pais, principalmente filhos únicos. Eu falo isso que eu tenho uma filha única. Difícil demais, porque acho que tudo para elas, o mundo gira em torno, pais e outros têm que se curvar aos seus desejos. Narcisismo já vem na mancha do pecado original. E a Bíblia fala assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Eu lembro do meu irmão mais novo, o bicho era rueiro. E parava em casa só para deixar as coisas, e sumia no mundo. Nós, tudo criança ainda, minha mãe pegava, gritava. O apelido dele, para vocês terem ideia, era Barrão. De tanto que ele se rolava em barro e terra, e chegava em Capreto. E aí minha mãe chegava e falava para ele assim, vem aqui, moleque. E aí pegava e dava um couro nele, dava umas varadas, bem dadas mesmo. E fica de joelho agora, em nome de Jesus. Aí começava a repreender aquele espírito dele.
E agora você vai tomar banho, porque aí se não saiu na taca, se não saiu na oração, vai sair no chuveiro. Junta essa sujeira sua. Está ligado ao coração essa questão, pois não só a vara da correção tira dela, mas principalmente a palavra de Deus. Então, vamos prosseguir. Segundo o apóstolo Paulo diz que eles serão avarentos, ou seja, além de amar a si mesmo, eles amam o dinheiro. Você vê que isso hoje é uma característica praticamente de toda a nossa geração. Tudo é dinheiro. Terceiro, Paulo diz que eles são jactanciosos, que é isso? São pessoas papudas, fanfarrões, né? Que contam suas vantagens. Depois eles são arrogantes, ou seja, a palavra grega dá a ideia de pessoas que olham para os outros de cima para baixo, com desprezo. Pessoas que gostam de se aparecer. Depois Paulo diz que eles são blasfemadores, ou seja, maldizentes, injuriadores. Eles não somente blasfemam de pessoas, injuriam pessoas, mas também contra Deus e o seu evangelho. Acho que talvez seja esse o pior ponto, né, irmão? De uma pessoa blasfemar do evangelho do nosso Deus. Depois ele fala daqueles que são desobedientes aos pais, pessoas que afrontam seus pais. Estou pregando expositivamente na igreja lá em 1 Timóteo, estou falando sobre aqueles pecados que o apóstolo Paulo faz uma lista no capítulo 1. E entre aqueles pecados, o apóstolo Paulo ele coloca um que é assassinos de pai e mãe, que é parricida, né, e matricida. As pessoas falam, mas eu nunca matei meu pai, nunca matei minha mãe. Não sou uma Susana Richthofen, mas eu perguntei bem assim na pregação, quantos adolescentes já quiseram que seus pais morressem? Quantos dos jovens aqui nunca pensaram que seria melhor que os pais tivessem morrido? Muitos, obviamente, ficaram envergonhados, outros apavorados. Mas Jesus já disse que quando você tem ódio de uma pessoa, você já é um assassino, você já matou. 1 João 3,15 também, o apóstolo João diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo que eles são ingratos, ou seja, pessoas que não conseguem agradecer nada. Depois diz que eles são irreverentes, isto é, pessoas perversas, profanas, pessoas ímpias. Diz que são desafeiçoados, pessoas que não sentem afeição, não sentem amor. Depois diz que são implacáveis, isto é, eles não aceitam fazer as pazes com ninguém. Conhece gente assim? Ele fica com raiva e acabou. Ninguém consegue convencê-lo de fazer as pazes. Ou seja, são pessoas implacáveis, pessoas endurecidas. Paulo diz também que eles são caluniadores. A palavra grega aqui é diabolos. Eles são diabólicos, caluniam, falam mal e jogam um contra o outro, porque o substantivo diabolos, né, é caluniador, mas o verbo diabalou é jogar, balou é jogar, e dia é através. Então, é como se jogasse um contra o outro, é como se usasse as pessoas para jogar uma contra a outra. Esse é o papel do diabo, é através do jogo. O diabo faz isso com as pessoas, mas eu digo que há pessoas que fazem isso com pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está chamando de caluniadores, diabólicos. Ele também diz que serão pessoas sem domínio de si, ou seja, pessoas descontroladas, intemperantes, pessoas sem domínio próprio. E isso nós estamos falando não só na parte de natureza sexual, porque há pessoas incontroladas, mas estamos falando de pessoas até mesmo na sua própria índole. Pessoas que dizem, eu sou assim mesmo e pronto, ninguém vai me mudar, eu nasci assim. Pessoas destemperadas, completamente fora dos domínios do Espírito Santo. E Paulo diz também que eles serão inimigos, cruéis primeiro, né? Cruéis, ou seja, malvados, selvagens. O apóstolo Paulo diz que ele era isso antes de conhecer a Cristo.
Ele tinha prazer em ver a maldade sendo feita, principalmente contra os cristãos. Depois diz que eram inimigos do bem, ou seja, pessoas contrárias ao que é bom, pessoas que desprezam as virtudes, qualquer virtude moral ou virtude espiritual. Depois Paulo diz que essas pessoas são traidoras, desertoras, elas abandonam você. Elas fingem que estão com você, mas se chegar outra pessoa contrária a você, ela fica do lado daquela outra. Já conheceu pessoa assim também? Certa vez falei para um pastor assim, pastor, não entrando no mérito aqui da questão, né, só um exemplo. Falei assim, antigamente nossa igreja era arminiana. Ele, muito bem, irmão, faz bem. Eu falei, hoje nós somos calvinistas. Ele falou, faz melhor. Fica dos dois lados. Se eu tivesse dito o contrário, ele falaria a mesma coisa. Pessoas que não têm firmeza naquilo que dizem. Irmão, você pode claramente, dentro da sua firmeza e da sua convicção, se opor a alguém, sem necessariamente perder a sua amizade com ela. Basta manter o seu ponto de vista, obviamente, desde que o seu ponto de vista esteja apoiado pela palavra de Deus. Se não tiver, também não seja um implacável. Está aqui no versículo 3. Não seja implacável. Se o seu ponto de vista está fora da Bíblia e foi mostrado, foi esfregado na sua cara a Bíblia Sagrada, não seja implacável, mude. A opinião de um homem, de um ser humano, ela só permanece de pé até que a palavra de Deus derrube. Senão você vai estar sendo achado contra Deus. Depois Paulo diz que essas pessoas são atrevidas, né? Atrevido quer dizer para frente, pessoa desrespeitadora. E diz que também eles são enfatuados. Que é isso? Pessoas cheias de nada. Enfatuado é tipo um balão cheio de nada, cheio de vento. E depois diz que elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. É o hedonismo, né? Pessoas que são amigas do prazer. E depois no verso 5 ele diz que elas têm forma, têm aparência de piedade, mas elas negam a sua eficácia. Elas renunciam, elas contradizem o poder que a piedade tem. Piedade que é santidade, irmãos. Piedade aqui é uma vida piedosa, uma vida santa. Essas pessoas têm aparência de santo, mas na sua vida particular elas negam o poder da santidade. Então é complicado isso, viu? É muito complicado, porque muitas vezes nós estamos aqui falando em português, né? Todo mundo entendendo a mensagem, a palavra. Depois chega alguém falando em língua, todo mundo já baixa a cabeça. Ai, Deus vai falar. E a Bíblia está sendo falada, Deus falando, e ninguém, não é Deus, não, é o pregador. Como assim? Muitas vezes as pessoas que transmitem aparência de piedade, elas incutem em nós, talvez, mais temor, mais respeito por elas. E muitas vezes elas não vivem aquilo, elas só têm a aparência da piedade. Uma vez o irmão mandou um áudio para mim de uma pessoa que falava mais em língua no áudio do que a mensagem que ela queria transmitir. E gritando. Ele falou, o que você acha? Eu falei, olha, primeiro eu acho que você tomou meu tempo com esses 9 minutos de áudio, né? Para ouvir de 9 minutos, 8 da mulher falando em língua, gritando no meu ouvido. E eu passando para lá e para cá em minha casa, para ver se o tempo passa, botei o troço na velocidade 2, mas já era língua, eu não entendia nem na 1. Aí minha filha olhando para mim, que isso, pai? Minha mulher falando, como é que você fica parando para ouvir? Eu vou para o quarto, ouvir sozinho. E depois, não, porque eu fiquei com medo, porque ela profetizou. Eu falei, tá vendo? Eu falei, e o que foi que ela profetizou? Naquele único minuto ali que eu ouvi o português, ela falando que você precisa consertar a sua vida. Mas você precisava de alguém ficar gritando em língua para você saber que você precisa consertar a sua vida? Se eu falasse isso em português para você, com 30 segundos, você ia mudar? E outra coisa, você mesmo, por você já não sabia que você tinha que mudar? Certas pessoas só ouvem se for assim. Se alguém se passar por Deus, se alguém se passar por estar sendo cheio e usado por Deus, ele vai baixar a cabeça. Ah, Deus falou comigo. Não tem gente que só vai na igreja por causa disso?
Eu não vou naquela igreja porque não tem revelação. Se não tem revelação, eu não vou lá porque Deus não está falando. Um dia eu preguei numa igreja, não vou nem dizer o nome. E aí, depois que eu terminei a pregação, o pastor pegou o microfone e disse assim: muito boa a palavra, só faltou Deus falar. Meus irmãos, enfim, isso é o que Paulo está chamando de aparência de piedade, mas nega o seu poder, nega a sua eficácia. Então vejamos agora quais são as ações desse tipo de gente aqui. Vimos suas características, né? Agora vejamos as ações. Olha o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz que esses tipos cativam mulheres que já estão cheias de pecados e desejos vis. É claro que hoje não tem essa distinção, porque essas pessoas aqui entram também nas casas de homens, para cativar homens, na relação mesmo homossexual, falando isso mesmo. Pessoas que se dizem crentes, se dizem pregadores do evangelho, naquele estilo sex appeal, né? Naquele estilo atraente, não sei o quê, entram em casa de outros homens que se dizem cristãos para destruir aquela casa, na prática também homossexual. O apóstolo Paulo está falando que eles cativam mulherinhas carregadas de pecado, sobrecarregadas de pecado. Eles cativam não só elas, mas também eles cativam jovens. Hoje em dia, mas nós precisamos fazer essa proteção mais rígida. Mas eles estão fazendo isso até com crianças, irmãos. As pessoas falam mal aí da Igreja Católica, mas isso também está acontecendo no meio dito evangélico. Eles estão entrando nas casas para devorar, para destruir. Eles estão entrando nas casas para ampliar os seus pecados, para distribuir os seus pecados ali dentro, em uma aparência de piedade. Uma certa irmã, ela era da nossa igreja e depois ela se mudou, mas ela me relatou que certo pastor lá da cidade ia na casa de uma irmã profetisa, uma reveladora lá. E ela assustou quando no outro dia ela saiu para trabalhar e o sapato do pastor ainda estava lá na porta da casa da irmã. E ela falou assim, mas será que é isso verdade? E depois se espalhou coisas terríveis acerca disso lá na cidade, que foi um escândalo a nível nacional. Enfim, essas coisas de apresentar-se em seus púlpitos com suas vozes disfarçadas de máscara de espiritualidade, Paulo diz o seguinte: pessoas que seguem esse tipo são que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Sempre tem uma coisinha para aprender, mas a verdade que era para aprender, ele não aprende. Esse tipo de gente sempre fala coisa que para você é novidade. Você já viu isso? O que tem na internet hoje é isso, é falar novidade. Aí está lá assim, a mulher samaritana como você nunca viu. Eu nunca vi mesmo, né? Ela já morreu quantos anos? A outra está lá, destruiu o livro de Levítico. Eu falei, meu Deus, o cara acabou com o livro da Bíblia. Aí fui ver a pregação do cara, lenda judaica, falando hebraico daqui para ali, de lá para cá, e o povo tudo assim, nossa, que homem de Deus, porque fala hebraico. Calvino dizia o seguinte: o mundo merece ser enganado por esses salafrários perversos, já que ou desprezam ou não podem suportar a genuína santidade. A verdadeira santidade não é isso. Estes homens, eles são até opostos à verdade. Olha o versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade.
Janes e Jambres eram aqueles dois magos, né, de Faraó, que repetiam os milagres de Moisés e Arão. Moisés e Arão faziam os seus milagres, ele ia lá e repetia. Aí Faraó não acreditava, falava, vocês estão fazendo, mas os meus magos também fazem. Ou seja, eles se opunham à autoridade profética de Moisés. Hoje em dia essas pessoas fazem isso se opondo à autoridade da verdade do Evangelho, irmão. E o problema é que fazem também falsos sinais, falsos milagres, falsos prodígios da mentira que a Bíblia diz. E as pessoas continuam seguindo. É ou não é um desafio para a igreja dos últimos dias? Não é à toa que Paulo diz no capítulo 4, verso 3, que a gente não foi até lá, mas ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Algumas versões falam comichão, né? Comichão nos ouvidos. Então, estas são as ações destes homens. Esses são os mestres que são angariados, eles são trazidos por essa turma que não suporta ouvir a verdade. Há pessoas que não aguentam ouvir a verdade, elas pedem para tirar o pastor da igreja e colocar outro. O pastor Samuel Vieira, uma vez que ele esteve em Vilhena, ele contou para nós, quando ele foi pastorear uma igreja em Brasília, os presbíteros chegaram para ele e disseram assim, aqui não se pode pregar sobre inferno, né? Não se pode. Inferno não. A professora das crianças lá falou também que não podia falar de Caim e Abel, essas coisas, porque é muito sangue que tem na Bíblia. A Bíblia é muito sanguinária. A professora de criança falou isso. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, mas isso existe em grandíssimas escalas. Grandíssimas escalas. Essas pessoas são os mestres de hoje. Tem um pregador lá nos Estados Unidos chamado Joel Osteen. Então, a pregação dele é de 10, 15 minutos, assim. Ele chega por trás de um palco, assim, muito iluminado, luzes. Tá. Ele vem até meio pendurado numa corda, tem hora. Aí chega e todo mundo aplaude. Aí, a primeira coisa que ele faz é contar uma piada. Aí, depois que todo mundo está rindo, ele dá uma palavra motivacional e termina aquilo lá. Então, homens como John MacArthur, que faleceu agora, John Piper e outros já pressionaram ele acerca disso, falaram, por que você não prega sobre o inferno? Deus me chamou para falar de alegria. Sobre o inferno vocês já falam. Eu não, eu falo de alegria. O povo já está sofrendo, já está no inferno, eu vou ficar falando mais de inferno. Então, quer dizer, deixe os condenados se divertirem. É isso que ele está querendo dizer. Se você estivesse num navio em naufrágio e você fosse o único que soubesse disso, você não avisaria? Pois é, o diabo, o capitão do navio deste mundo, que está em naufrágio, não avisa ninguém. A igreja está neste navio porque ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. É a única que sabe que este navio está naufragando e ela grita a plenos pulmões dizendo, salve-se geração perversa. E eles dizem, cale a boca. O capitão do navio já anunciou no megafone aqui que nós podemos aproveitar de tudo que tem neste navio. Festas, piscinas, bebidas e tudo mais. Como que vocês estão falando que o navio vai naufragar? Nós somos a única sociedade deste mundo que sabe que este mundo já está condenado. E quando avisamos sobre isso, eles vêm contra nós. Agora, muitas igrejas, para receber o aplauso do mundo, não falam nada a esse respeito. Diz que está tudo bem, que Deus te ama, que Ele tem um plano glorioso na sua vida, e assim vai. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu não tenho certeza se Deus a ama salvificamente. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está irado com ela por causa do pecado. Isso eu tenho. Mas eu posso ter certeza que Deus a ama se ela se arrepender. Então eu posso declarar para ela que Deus a ama, caso ela se arrependa mediante a pregação do Evangelho. Mas enquanto eu não tenho essa certeza, que ela não me transmite isso, eu prego que esta pessoa está em oposição a Deus e que a ira de Deus está manifesta sobre ela.
Até falando sobre isso, né, pastor, na nossa viagem também. Então veja, pessoas que são assim já têm sua mente estragada, irmãos. A mente, o pensamento já está corrompido. Essas pessoas são náufragas na fé, como diz Paulo. Então, vejamos mais um ponto aqui. A sentença para os homens desses tempos. Paulo diz algumas coisas apenas que vai acontecer com essas pessoas. Ele não diz tudo, né? E também ele não fala de todas as obras que essas pessoas... A gente sabe que essas pessoas operam destruição de um modo terrível, embora Paulo não fale tudo aqui. Vamos ver então quais são as consequências que sobrevêm a esses homens. Primeiro, versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando aqueles, ou seja, com Janes e Jambres. Os dois magos de Faraó foram expostos ao ridículo quando chegou algumas pragas que eles não puderam reproduzir. E eles mesmos chegaram à convicção, dizendo para Faraó, Faraó é o dedo de Deus. Eles não puderam repetir alguns sinais de Moisés e Arão e disseram para Faraó, é o dedo de Deus. Não podemos ir contra isso. Ou seja, estes homens da atualidade, que assim também estão, viu, pastor Roberto? A gente estava conversando hoje de manhã sobre isso. Como que nós, os que pregamos a verdade, como aqueles que têm o zelo, né, pastor Samuel, pastor Fernando, pessoas que têm o zelo da palavra de Deus em ser prudentes, para falar exatamente o que Deus está dizendo em sua palavra, sem retirar e nem acrescentar, como essas pessoas sofrem. E aqueles que não têm um pingo de temor, eles parecem que estão aí, surfando na onda alta. Mas o apóstolo diz que eles não irão avante. Haverá um tempo em que a lona desse circo vai cair, meus irmãos. Os truques deles não vão mais funcionar. Igual Janes e Jambres. Teve uma hora que a mágica não funcionou mais. As palhaçadas não vão ter mais graça. Todos os números de shows serão cancelados e desmascarados. As cobranças de bilhetes que eles fazem hoje será uma decepção para os frequentadores destes circos com nome de igrejas. Paulo diz que a sua insensatez, ou seja, a sua loucura, a sua tolice, sua idiotice, será demonstrada a todos. Quem tem discernimento da palavra de Deus, ele consegue rapidamente identificar os idiotas. Mas ele fica até meio na surpresa. Será que não sou eu um idiota porque está todo mundo seguindo ele? Ele fica até achando que ele que é o idiota. Porque está vendo muita gente seguir o idiota que ele já identificou. Não, meu irmão, você está correto. Você tem o discernimento da palavra de Deus. Tem muitos insensatos que estão guiando muitos cegos. E veja, antigamente eu tinha muito dó desse pessoal. Eu dizia assim, coitados, quantos cegos seguindo aquele falso pregador. Oh, como eles são coitados. Depois eu li na Bíblia que Jesus falou que os dois cairão no buraco. Não é só um. Eu parei de ter dó desse povo. Falei, rapaz, não é só o guia cego que vai cair, não. Quem é guiado por eles também vai cair. Porque, na realidade, essas pessoas estão buscando exatamente aquilo que eles estão prometendo. Ou seja, a sua cobiça também está sendo demonstrada. Tem uma mulher aí chamada Andressa Urach. Ô, André, foi mal, falei seu nome, mas não é você e nem pertence à tua convenção. É Urá mesmo? Urach, né? Pois é. Aí ela tinha sido um tempo de igreja, não sei o quê, depois foi fazer eu não conheço esse povo nem nada, mas de vez em quando o YouTube faz um desfavor, né? De mostrar uns vídeos lá, aí dependendo do que está escrito, acaba assistindo alguns. E ela dizendo assim que se decepcionou com a igreja, porque na verdade eles estavam prometendo isso e aquilo outro, bênçãos, bens materiais e isso e aquilo, a sua vitória, e ela viu que aquilo era só uma maneira de extorquir as pessoas, e ela ficou decepcionada com a igreja.
Aí ela saiu de igreja, agora não crê em igreja nenhuma, não acredita em mais nada e aquela coisa toda, como já acontece com muita gente. Aí eu pergunto assim, mas engraçado, por que você foi lá? Porque você estava interessado naquilo, né? Eles estavam prometendo também. Então deu na mesma, irmão. Então deu na mesma. Essas pessoas, elas não têm em seu coração nenhum interesse em conhecer a Jesus. Talvez estão passando por momentos, vamos dizer aqui, pessoas pobres passando por momentos de dificuldade financeira, vão na igreja para Deus dar dinheiro. Outros desempregados vão na igreja para Deus dar emprego. Outros doentes vão para Deus curar. Não que Deus não faça dessas coisas, Deus faz essas coisas, Deus abençoa seus filhos, né? Deus abençoa até quem não é filho, né? Enfim, mas não é sobre isso, é porque as pessoas querem dizer que agora elas são evangélicas porque estão indo à igreja, mas seus interesses são esses aí. Pessoas estão com decepções amorosas, elas vão lá para ver se arruma um casamento, ou até desarrumo dela, e por aí vai. Tem um monte de situações que as pessoas buscam a Deus, e depois que são decepcionadas por esses falsos, por esses tolos que estão lá, elas acabam se decepcionando com Deus, com a igreja, com todo mundo, coloca todo mundo num saco só e bate de pau, fala que é tudo igual e essas coisas. Ora, você não foi lá buscar isso? O que você está querendo? Se você tivesse ido buscar Jesus, nem lá você não ia, porque lá você não encontra. Né? Então, Paulo diz que isso vai se tornar evidente, porque estes homens perversos e impostores, né, que está escrito aí no versículo 8, né? Eles resistiram à verdade, são homens de todo corrompidos, na mente, réprobos quanto à fé. Você sabe o que é um réprobo, irmão? Um réprobo é uma pessoa rejeitada por Deus. O grande problema do pecador não é ele rejeitar Deus, não, é Deus rejeitá-lo. Enquanto você rejeita Deus, está tudo bem, porque a hora que Deus te quiser, não tem como você rejeitar. A graça é irresistível. Mas o dia que Deus te rejeitar, não tem mais o que você fazer. E Paulo está dizendo que esses homens, eles são perversos, impostores. A palavra impostor quer dizer aquele que geme, bruxo, um mago, um feiticeiro, fascinador, indicando aqueles que falam ventriloquamente. Irão de mal a pior. Isto porque não apenas enganam os outros, está lá no versículo 13, né? Fala assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo diz que eles enganam pessoas, mas são enganados porque têm a impressão de que estão agradando a Deus, quer seja pela sua imaginação que pode ganhar o céu, quer seja porque pensam que estarão sempre no topo da vida, qualquer que seja a sua esperança, ela é enganosa. Eles são iludidos acerca da verdade. Não importa, sempre estarão rejeitando a verdade, por isso eles são iludidos pela mentira. Eu quero dizer este ponto, finalizar para a gente ir para o último agora. E essas pessoas, irmãos, eles acham que Deus vai lhes dar uma última chance no dia do juízo. Essas pessoas acham que Deus é brasileiro. Eles acham que Deus faz acordos. Deus não faz acordos. As alianças que Deus fez no Antigo Testamento são alianças que eram... O modelo delas já era encontrado nas antigas sociedades, nas antigas nações. Era aliança de suzerano para vassalo. O rei fazia as cláusulas da aliança, ele determinava o que os seus vassalos tinham que fazer, e em cumprimento daquilo que eles faziam, ele dava do seu benefício, da sua proteção, do seu sustento para aquele reino que ele dominava. Não tinha contrapartida. A aliança de Deus conosco não tem contrapartida. Só existe as cláusulas de Deus. E nós temos que cumpri-las e acabou. Essas pessoas acham que podem fazer acordo com Deus. Aliás, isto é que elas vivem fazendo, barganha com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo para o Senhor. Aí se Deus não faz, ela diz que Deus não existe. Você viu o tanto de ateu que tem hoje na internet, como é que eles são? Vai perguntar por que eles são ateus. Ele diz, porque Deus não ouviu a oração que eu fiz, aí minha mãe estava doente e morreu.
Então não é porque Deus não existe, é porque ele não te ouviu. Você não é ateu, você é um decepcionado com Deus. Um ateu falando para mim, seu Deus é mau. Eu falei, por quê? Porque ele matou criança no dilúvio. Então ele existe, você não é ateu? Se ele matou criança, ele existe. O que não existe, não mata. Você não é ateu. Você só acha que o Deus, o que eu sirvo, é mau. Agora depois você pesquisa e aí, para você voltar a debater, aí a gente fala sobre isso. Qual a diferença de matar, tirar a vida, aplicar a pena de morte e deixar morrer? Aí você vem e conversa comigo. Nunca mais, né? As pessoas, elas ficam decepcionadas com aquilo que elas imaginam que é Deus e depois elas atiram contra Deus com aquela arma que ela criou contra aquele Deus que ela imaginava. Está vendo a confusão? E para encerrar, qual é então a postura da igreja nesses últimos tempos? Na cabeça de muitos pastores fiéis, a pergunta é sempre quase esta: por que esses devoradores se dão bem, enquanto nós que pregamos a verdade somos muitas vezes punidos com a rejeição e com a pobreza? João Calvino dizia: não devemos nos estranhar que multidões sigam esses embusteiros. Não devemos nos afligir por parecer que o poder do engano seja mais eficaz do que o poder do Espírito de Deus. Afinal de contas, os homens são inclinados mesmo aos vícios e à vaidade. Por isso, abraçam mais prontamente as coisas que concordam com a sua disposição natural. A ingratidão dos homens deve ser, então, assim remunerada. Por isso, os fiéis servos de Deus não devem se desencorajar, nem tampouco compactuar com esses adversários. Por que eles alcançam seguidores? Porque a inclinação é esta. A inclinação é a mesma. Se você fizer algo agradável à maioria, a maioria vai estar contigo. Isso é natural. Sempre foi assim. Em termos de seres humanos, quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Mas quantas ouviram Noé dizer que ia acontecer um dilúvio desastroso, catastrófico? Milhares de pessoas ouviram, irmãos. Noé pregou durante 120 anos, enquanto ele construía a arca. Deus ainda fala isso lá em Gênesis, né? Agora o tempo de vida dos homens será de 120 anos. Tem gente que acha que é porque ia diminuir a idade, que eles viviam 900, 800, ia cair para 120. Não é isso. Seus dias serão de 120 anos, é o prazo que Noé teve para, enquanto construía a arca, pregava para aquelas pessoas. 120 anos pregando para uma geração que sempre disse não para ele. Mas estava lá. Jesus falou, casando, dando filho em casamento, comendo, bebendo, vendendo, comprando, construindo, edificando. Sua vida parecia normal. Mas somente um homem sabia o que de fato ia acontecer. A igreja hoje é o único povo que crê que Jesus voltará. É o único povo que crê que Jesus voltará. Mesmo assim, tem gente crendo, vivendo igual o povo dos dias de Noé, né? Mas é o único povo que crê. Agora, você vai dizer na vinda de Jesus que o mundo não sabia? O mundo sabia que Jesus ia voltar. Nós falamos, né? Eles só não criam. Então, a primeira postura que Paulo quer que os homens cristãos tomem é que fuja deste. Olha o verso 5. Paulo diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O que acontece, irmãos? Olha aqui comigo. Há pessoas que se aproximam e fazem aliança com pregadores e pastores que têm feito com os corruptos e suas corrupções. Eles têm escandalizado o evangelho e querem tomar café conosco. Eu lembrei da mulher que falou, aceite só o nosco, o café não. Café conosco. Eu me lembro que tinha uma reunião sempre, toda semana, de pastores na cidade de Vilhena.
eu comecei a ir naquilo lá e depois falei assim, não vai dar. O pastor Fernando ainda me chamou, bora lá, rapaz, só pra gente tomar café. Tô brincando. Vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente, influencia ali e tal. Mas não, irmãos. Por quê? O apóstolo Paulo diz o quê? Afasta-te destes. Você não pode se juntar. Então, não faça aliança com pregadores e pastores que fazem corrupção. E quando falamos de corrupção, nós estamos falando no pensamento do mundo, né? Pensamento do mundo, corrupção é dinheiro. Então, qualquer pecado é corrupção. Corrupção é aquilo que destrói o que é puro, o que é moral. Qualquer coisa, irmão. Não é só dinheiro, não. Mentir é corrupção. Então, eles agem com muita atração, já falei isso. Mas nós temos que nos manter longe dessas atrações, porque elas são opostas ao padrão da sã doutrina. Outra postura, versículo 10, vamos lá. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O apóstolo Paulo está dizendo que devemos seguir de perto não só a doutrina, mas a prática dos apóstolos. Existe, irmãos, uma grande facilidade para o distanciamento do ensino. E nesse devaneio, muitas pessoas têm gostado das experiências das fábulas. Olha o 4:4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas têm uma tendência enorme de querer ouvir fábulas. Uma vez estava pregando, e sempre pregando versículo a versículo ali. O pessoal da igreja estava meio olhando para o relógio, dormindo. Não tinha nem 5 horas que eu estava pregando ainda. Aí comecei a contar umas fábulas judaicas. Aí todo mundo, nossa, todo mundo ficou atento. Eu falei, tá vendo, irmãos? Tá vendo como é fácil a gente dar ouvido a fábulas? E Paulo diz, foge disso. Paulo pregou 6 horas. Ele pregou 6 horas, de 6 da tarde à meia-noite. E um jovem chamado Eutico que não aguentou. Ele dormiu e caiu da janela. Sempre cai para lá de fora, né? Nunca cai para dentro. Aí Paulo foi lá, ele estava no 3º andar, foi lá embaixo, ressuscitou o jovem. Falou, ó, você vai ressuscitar em nome de Jesus, que eu não acabei de pregar, não. E aí levou o jovem de volta, pregou até 6 da manhã. 12 horas de mensagem. Irmãos, ó, eu não tenho esse poder de ressuscitar, viu? Não cai na piscina nem nada. Mas eu já estou encerrando também, não vou ficar 2 horas aqui. Então, essas pessoas gostam muito de fábulas. Eu lembro quando, nos estudos bíblicos lá, eu conto minha experiência, né, com exorcismo, expulsão de demônios, essas coisas e tal. Aí o pessoal fica vidrado assim, vidrado. Eu falei para uma irmã lá, irmã, se eu pregasse só sobre isso, como é que os demônios se manifestavam na casa da minha avó, que era candomblesseira, não sei o quê. Todo mundo ia ficar assim, ó, vidrado. Agora eu começo a pregar a Bíblia, Bíblia cansa demais. Bíblia cansa muito. Eu falo, não, vou contar uma experiência com uma expulsão de demônio que eu tive aqui. Na hora, todo mundo se liga. Ou seja, Paulo está dizendo que a fábula, essas coisas, mesmo que não seja fábula, mas que seja uma experiência sua, isso te faz ficar perdido naquela densa e escura floresta do engano. E você pode não achar mais o caminho de volta à verdade. Nós temos que avaliar essa postura em relação à doutrina dos apóstolos de Jesus. Paulo acrescenta a doutrina e a prática o exemplo. Ele diz que é a conduta e também o objetivo, a proposição, a fé, a paciência, o amor e a perseverança. E a perseverança dos sofrimentos. Paulo chega a exclamar no versículo 12, no 11, ele diz, ó, que grandes perseguições. Paulo diz a Timóteo que ele deveria imitar o apóstolo até mesmo nas perseguições. Não te envergonhe das minhas prisões, Timóteo. Tem cristão que se envergonha mesmo livre. Imagina se ele estivesse preso. Se por um lado existe uma facilidade em se distanciar da sã doutrina, por outro, há uma dificuldade em se aproximar da alegria nas perseguições.
Os crentes associaram que ser perseguido é ser desmerecido. Mas Paulo diz no versículo 12 aí, que perseguição é resultado de uma vida de piedade. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Até fizeram uma pergunta, não sei quem foi que fez, fizeram uma pergunta. A igreja brasileira não é perseguida porque não é piedosa, ou ela não é piedosa porque não é perseguida, né? Outra postura, versículo 14, Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Crentes velhos não significa que são sábios, caso não permaneçam naquilo que aprenderam. Como diz o verso 7, eles aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Mas se você é salvo pela fé, olha o versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É só pelas Escrituras que você pode se tornar sábio para a salvação, meus irmãos. Mas uma vez que você é salvo, a pergunta é, você agora se mantém naquilo que você aprendeu? De que maneira vem a sabedoria? Olha o verso 16. Ela diz que toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Você é sábio na palavra quando você é ensinado. Segundo, para a repreensão, quando você é repreendido pela palavra. Veja que, eu sei, irmãos, que existem pastores que sobem no púlpito para repreender a igreja pessoalmente, aí fala dele mesmo. As pessoas não gostam disso mesmo. E nem o pastor é autorizado a fazer isso. A não ser, em particular, com alguém que pecou um pecado privado e o pastor sabe, vai lá resolver. Agora, é óbvio, que pecado público precisa ser também confrontado publicamente. E a pessoa precisa entender isso. Agora, muitos sobem para pregar e quando ele está pregando, ele toma para o lado pessoal e começa a atingir a igreja. Isso é ruim, tá? É ruim. Muita gente vai sair da igreja e não é culpa da pessoa. É o pastor que não está habilitado, porque aqui está dizendo que é pela Escritura inspirada que você faz isso. É pela Escritura inspirada que você ensina. É pela Escritura inspirada que você repreende. É pela Escritura inspirada que você corrige. E é pela Escritura inspirada que você educa. Educar é instruir, é disciplinar na justiça de Deus. É assim que o fiel se torna sábio para a sua salvação. Se você é incorrigível, por exemplo, você não vai se tornar sábio para a salvação. É assim que torna o crente pronto e adaptado para toda boa obra, do versículo 17. E Paulo quer dos pastores o quê? Capítulo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo quer isto dos pastores. Essa primeira palavra que ele está dizendo é para que o pastor estabeleça, ou seja, capacite pessoas, delegue pessoas para que ele refute. O pastor tem que ser hábil para refutar, porque o que está levantando de falsas doutrinas em nossos dias não é mole, irmãos. As pessoas estão invertendo e trocando a verdade de Deus pela mentira. E o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,11 que Deus vai entregar essas pessoas à operação do erro. Não é o diabo, é Deus. Deus vai entregar essas pessoas à operação do erro, porque elas não quiseram crer na verdade. E Paulo diz que o pastor tem que ser um refutador, e que ele seja também um admoestador, mas que console com paciência e doutrina. Amém? Então, encerro aqui com a seguinte pergunta para vocês. Para nós, Como é que tem sido a nossa postura perante a igreja dos tempos difíceis? Claro, tem lugares que isso é mais escandaloso, Mas será que tem sido mesmo diferente em nossa reunião como igreja? Como disse no início, dou graças a Deus pelo pastor que vocês têm. E eu digo que isto é algo para que vocês valorizem ao extremo, porque está raríssimo isso existir em nossos dias. Mas qual a diferença que nós temos feito? Eu não me encaixo, você não se encaixa em nenhuma das características destes homens dos últimos dias? Ou se em alguma coisa temos ainda sendo parecido com eles, nós temos abandonado isto
Nós temos nos permitido a ser corrigidos. Talvez você não tenha um amor egoísta, mas talvez você se sente atraído por quem tem. Talvez você não tenha amor ao dinheiro, mas talvez você inveje os ricos. Talvez você não se considere um trombeteiro, um trovador, mas também não é um evangelizador. Talvez você não se considere ímpio e sem amor, mas também não segue de perto a doutrina. Talvez você não se considere um atrevido, desrespeitador, mas também não aceita a disciplina e a correção da palavra. Talvez você não se considere um traidor ou desertor, mas foge da perseguição. Talvez você ache que é piedoso, mas tem apenas aparência. E assim nós podemos nos alocar ou nos deslocar dessas características que o apóstolo Paulo colocou aqui para este jovem. E assim, meus irmãos, eu deixo esta palavra como uma meditação para cada um de nós. É um desafio para a igreja dos últimos dias. Mas não só com cosmovisão e filosofia humanista, mas com os próprios homens. E eu não estou falando dos homens lá fora, porque Paulo está dizendo de pessoas dentro da igreja. Então, que este seja o nosso papel, que este seja, enquanto membros de igreja, o papel de não ser desta forma, para sermos crentes de fato piedosos, que trabalham junto com o pastor que conduz a palavra de Deus com a doutrina sadia, com a doutrina sã, pura. E que quando nós recebermos esta nossa liderança, que o Senhor colocar em nossas mãos, como foi o caso do pastor Samuel, e eu sei que Deus tem levantado e levantará outros, porque Deus nunca vai deixar, irmãos. Por mais que nossa geração seja uma das piores de todos os tempos, Deus nunca deixou nenhuma geração sem o anúncio verdadeiro de sua mensagem através de um servo fiel que ele levantou. Nunca. Elias até achou que ele estava sozinho na época dele. E Deus falou, não, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, pastor Roberto. Embora em uma grande cidade como esta aqui pareça ser difícil encontrar. Pastor Fernando não está sozinho, ainda bem que eu te encontrei, viu? Mas é raridade, isso devemos assumir que é, porque Jesus também falou. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Irmão, se Jesus falou isso, quando Jesus voltar, ele vai ficar procurando os que têm fé para ele levar. Imagina nós vamos achar. Realmente é um desafio, mas não mais falei aqui das cosmovisões, né? Mas sim das pessoas. E essas pessoas, elas estão entre nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos dê pastores segundo o seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos ficar em pé.